Meus amados, a graça e a paz do Senhor, bom dia. Nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, pela salvação em que nós fomos alcançados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos só que agradecer, usar as palavras do salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós. Na verdade, nós estávamos como se desamparado, poderíamos usar a expressão, não existia esperança para nós, mas surgiu a esperança, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e nós fomos alcançados, nós fomos salvos através do seu sangue lá na cruz do Calvário. Meus amados, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, agradecer àqueles que estão, todos vocês que estão inscritos neste canal, que o bendito Deus esteja abençoando a sua vida, o bendito Deus esteja cuidando da sua família. Se você puder, inscreva-se nesse canal, não é obrigado, mas toque aí no sino, deixe o seu comentário, manda a sua crítica. Nós precisamos, eu preciso da sua ajuda. A verdade é que eu preciso que você divulgue este canal, se não for muito custoso para você. Mas, meus queridos, nós vamos ler a palavra de Deus neste dia, na carta de Paulo escrevendo à igreja em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que trata de um assunto primordial, um assunto excelente, né? O amor e o dom supremo, o dom de Deus, né? É interessante que Deus deu dons a uns para mestre, para pastores, para doutores, para profetas e para professor. Mas o apóstolo Paulo, ele aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele traz assim ele pode abrir um cenário deste amor, o que é este amor, como este amor funciona, como ele deve acontecer na minha vida e na sua vida. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o bronze que zoa ou como o sino que toca. E ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte e não tivesse amor, nada seria. Nós podemos ver aqui, meus queridos, no versículo 1, quando Paulo diz, ainda que eu falasse. É um privilégio muito grande o homem, né? Conhecer muitos idiomas, falar muitos idiomas. E Paulo aqui, ele chega assim, podemos dizer, ele alcança a parte mais principal, quando ele diz, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, nada seria. Então, no versículo 2, ele vai dizer assim, ainda que eu tenha o dom de profecia, todos os dons, tivesse todo o conhecimento, conhecesse toda a ciência, eu fosse o maior poliglota da face da terra, mas se eu não tivesse amor, nada me adiantaria. Versículo 3, ele diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres
E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, nada me adiantaria. Veja que Paulo ele se expressa dizendo, ainda que eu distribuísse tudo, desse tudo ao povo, a pobreza, tudo quanto eu tivesse, e eu fosse ser pobre como ele, fosse viver uma pobreza extrema. Mas se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria. Hoje, nos dias de hoje, quando a gente vê nesse momento assim de pandemia, essa crise onde o mundo passa uma fome extrema, as pessoas fazem questão de dar uma cesta básica e coloca, anuncia nas redes sociais. Jesus não ensinou assim. Paulo não nos orienta desta maneira. Jesus disse, quando tu der uma ajuda ao teu próximo, esconde a tua mão esquerda, a tua mão direita, para que a esquerda não venha ver, não veja. Então, meus queridos, Paulo diz ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, a ponto de ter até o meu corpo queimado, mas se eu não tivesse amor, nada me adiantaria. No versículo 11, Paulo vai dizer assim, no versículo 10 ele diz assim, quando, porém, vejo que o que é perfeito, então o que é perfeito em parte se aniquilará. Versículo 11 ele vai dizer assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, corria como menino. Mas quando deixei as coisas de menino, ou quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Então, meus queridos, nós podemos observar que nos dizem que nós estamos vivendo, pessoas estão vivendo momento assim de criança, né? Ventos de doutrina, e aparentemente parece ser criança, parece ser menino que não funciona como deveria funcionar. Mas no versículo de número 13, Paulo vai dizer assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior é o amor. Que o bendito Deus aplique a sua palavra ou nos faça viver este amor. Fica na paz, tenha um bom dia e até o próximo encontro.